Salve, salve, queridagem, beleza? Tudo bom com vocês? É o seguinte, gravando esse videozinho, já uns bons dias que eu tava a fim de fazer isso, procurando tempo para fazer isso. Agora são 2 e tanto da madrugada de uma sexta-feira. Eu falei, eu vou fazer isso agora, porque, enfim, a gente vai procrastinando e tal, e o momento pede, né? Falar um pouco a respeito do fascismo, né? Desse negócio que vem à tona, a galera, né, nessas ondas acaba, né? Eu sou antifascista, fulano é fascista, ciclano é fascista. E, enfim, eu não sou um especialista no assunto, né? Então peço licença aqui, humildemente, mas eu tenho uma formação em história, como a maioria de vocês, para onde esse vídeo vai chegar, sabe, né? Então eu sou formado e graduado e mestre em história por uma universidade pública, e por isso mesmo eu tenho certa responsabilidade nesse momento, porque essa minha formação advém de um esforço coletivo, porque enfim, os capitais necessários para que essa formação ocorresse, e ainda ocorre, não é? Ainda sigo estudando, não é? Sigo nas minhas caminhadas acadêmicas e sempre pela universidade pública. Nesse momento eu tenho uma certa responsabilidade de estar aqui, não como um especialista, mas como alguém a mais, uma voz a mais, nos ajudando a pensar, nos ajudando a trabalhar todas essas questões que são extremamente complexas, e no caso brasileiro extremamente complexas de se atingir, não é? Então aqui é uma volta, um retorno, não é? Eu, como um cidadão que se formou dentro de uma universidade pública, dando aqui um retorno mínimo para um número mínimo de pessoas, muito provavelmente, mas ainda assim um retorno, não é? Do que eu penso sobre esse momento, do que eu penso como pauta sobre esse momento, pois a gente está num instante extremamente delicado. Na verdade, isso é quase redundante se tratando de Brasil, mas a gente está num momento extremamente delicado. Então nós temos um contexto mundial de levantes contra o neoliberalismo. De um outro lado, nós temos um contexto mundial de levante contra o racismo. E isso se mistura em um amálgama muito incompreendido, guardado sobre um guarda-chuva conceitual do fascismo, não é? Eu sou antifascista, então não é essa coisa que eu já disse, né? O fulano é fascista, isso é um governo fascista. O que nos permite dizer isso, né? Então eu meio que pensei uma fala, não é uma aula, não é nada disso, é mais uma troca de ideias, sempre aberta ao diálogo, é uma incitação ao debate, ao diálogo, não é? Como um ser vivente desse momento que, né, tenta absorver e processar das maneiras mais racionais possíveis o tudo que está acontecendo. Isso é um desafio muito grande, porque na verdade estamos todos aturdidos, estamos todos boquiabertos, né, frente a avalanche de escândalos e né, desse contexto que nos assola, seja por parte de uma pandemia, seja por parte de tantas pandemias, né? O fascismo também é uma pandemia, um adoecimento social, poderemos assim dizer, né? Então vamos lá. Fascismo. Se você for aí, não é, no nível raso da pesquisa, o que já é extremamente difícil alguém fazer hoje em dia, infelizmente,
e bater a história do fascismo, origens do fascismo, enfim, no Google, né? Então vai dar lá N sites de pesquisa, N sites de, enfim, desses de pesquisa rápida, compartilhada e geralmente muito superficial, colocando lá que o fascismo surge no começo do século XX, Benito Mussolini na Itália, e não sei quem, bababá, e Hitler na Alemanha, e todas essas questões. E não está errado, né? O fascismo, enquanto uma articulação e organização política, de fato vai surgir nesse momento, com esse nome, com essa carga simbólica, mas isso não dá conta de entender essa gestação desse sentimento, entende? Essa é a questão do fascismo enquanto algo que alguém vai se identificar, um feeling, entende? Um valor com que você vai se identificar e vai dizer, pô, isso é legal, isso é bacana. E é isso que é a questão. Não é, entende? Entender que fulano, que o ciclano, que o Mussolini marcha sobre Roma. Qual que é esse... Né, o que está na água do fascismo que alguém bebe e fala, que delícia, que massa, gostei. É aí que está a coisa. É aí que a gente tem que pensar de onde vem. E essas explicações históricas que começam explicando o fascismo a partir da ascensão de Benito Mussolini na Itália, de Adolf Hitler na Alemanha, não dão conta dessa percepção, porque elas são rasas. Então, o máximo que você vai chegar a essa questão é esses textos que então pegam a palavra fascismo e explicam ela a partir lá do fati, ou fatis no plural, fatis, que é o símbolo que o fascismo vai trazer lá da antiguidade romana, que na verdade ainda é mais antigo, é lá dos etruscos. E então colocar lá, então vem disso, que é um feixe de varas com um machado lá da Roma Antiga. E aí essa pessoa então um pouquinho mais perspicaz vai pensar, poxa, bacana, então Benito Mussolini de certa forma estava pensando valores da Roma Antiga, né, desse imperialismo romano, embora os fatis lá dos lectores é da época da República, mas enfim, isso tudo não dá conta. Não dá conta da complexidade da discussão. Então vamos lá. Fascismo, Roma Antiga, lictores, que eram então guarda-costas dos magistrados romanos. Quem eram os magistrados romanos? Eram os que tinham jus judiciae, esse pessoal que tinha poder de fazer, outorgar e aplicar leis. Então, quanto mais poder tinha esse magistrado, maior o número de lictores ou guarda-costas, que então vai ser esse brutamonte, que não vai deixar ninguém chegar perto desse magistrado e ao mesmo tempo vai abrir caminho para esse magistrado, mostrando a importância deste poder de imperium, não é? Desse poder de imperar sobre o outro. Então, eles carregavam esse símbolo, que então é um feixe de varas de olmo ou de outra árvore simbólica da estrutura arquitetônica romana, com uma lâmina de um machado. Se você for atrás de pesquisar, porque o machado, eu fui atrás uma vez, há muito tempo atrás, me interessei por que é um machado, né? Enfim, se você despertar essa curiosidade, isso não tem nada a ver com a discussão aqui, mas uma resposta que eu achei interessante, não me lembro o livro, o historiador, não me lembro, mas eu lembro da resposta que o machado então é ao mesmo tempo uma arma e uma ferramenta. Então é a ferramenta que abre caminhos, que abre clareiras,
né, que então é essa coisa do desbravador, desse cara que conquista territórios, né, que esse argumento imperialista tanto ama, e ao mesmo tempo uma arma de guerra. Então, por isso e o machado vai aparecer em várias culturas, né? Tá aqui Xangô com o seu, em algum lugar aqui, com seus 2 machados de 2 gumes. Então o machado ele vai realmente ser um símbolo cultural, mas enfim, isso não tem nada a ver com a discussão. Vamos lá. Então esses lictores, eles são esses guarda-costas de magistrados romanos e carregam o fati. O que é o fati? É o símbolo da união que todos têm que ter para que haja o sucesso daquela organização política de qual eles estão cuidando, no caso, o avanço imperial romano. Não é? Dá licença, vou tomar uma cerveja porque são sexta-feira, trabalhei a semana inteira. E eu sou mais um esquerdopata boêmio deste Brasil. Então, e a minha cerveja está esquentando, então eu vou ter que tomar enquanto eu gravo o vídeo. Que nada mais triste na vida de um trabalhador que desperdiçar cerveja. Então, pensem que aí já está juntando uma questão muito interessante para a gente começar a falar a respeito da simbologia do fascismo lá no século XX. Um direito extremamente ditatorial, tanto que o magister populi, o mestre da população, era o ditador, dictator. Entre eles, Júlio César, o último ditador. Então esse era o grande, né? Esse cara tinha um corpo de lictores ao seu serviço 24 horas por dia. Esses brutamontes carregavam esse símbolo fati, que então simbolizava a união de todos perante a abertura dos novos caminhos. Por isso a questão do machado. Né? Então a expansão do império dependia da colaboração de todo mundo. Se você está no lugar de apenas obedecer calado e trabalhar como um escravo perante ao avanço do imperialismo, então você vai ter que abraçar esse lugar na sociedade com muito gosto, porque estão todos amarrados por uma fita vermelha que simboliza então essa união perante essa missão comum de expansão, da qual todos fazem parte, certo? Isso é mais ou menos a gênese do fati, da simbologia. Isso a grosso modo, como eu disse, eu não sou um especialista nem um estudioso do assunto. Não é? Agora, como que isso reverbera lá no século XX? E por que eu defendo a ideia de que essas explicações de que o fascismo nasce com Mussolini e a partir do entre guerras e essa recessão econômica que o mundo vai passar no entre guerras, por que eu acho que isso é muito raso e pouco razoável para explicar o avanço do fascismo? Porque não está aí a questão, certo? A literatura e o pensamento, essa literatura que vai dar esse feeling que eu estou dizendo, esse sentimento de pertença ao discurso fascista, o cara que estica a mão e grita Heil Hitler, o cara que estica a mão e grita Anauê, o cara que vai para a Avenida Paulista com a camiseta da CBF, cada vez mais acéfalo, né? Todos esses períodos vão contar com menos neurônios, cada vez menos quantidade de neurônio, porque vai se repetindo. Marx, né, nosso camarada lá, primeiro como tragédia, depois como farsa, a história vai se repetindo. Então você precisa de uma massa cada vez mais anacéfala, cada vez mais burra, para repetir o fascismo. Então, se o fascismo se repetir daqui 20, 30 anos, vai ser uma massa cada vez mais burra. Por incrível que pareça, acredite, pode surgir uma massa mais burra do que a bolsonarista, por exemplo. E eu não quero atacar ninguém, eu não quero dar uma de Olavo de Carvalho, MBL, esse pessoal que fica atacando os outros e chamando de ignorante, mas tem certas... Aí já não é mais um juízo de valor, é um juízo de fato, né?
Dentro da filosofia, isso é um juízo de fato. Chamar essa galera de anacéfalo não é uma constatação, não é uma ofensa, né? Então vamos lá. Então, essa galera que se torna adepta desse discurso no século XX, esse negócio vem sendo fermentado. E aonde? Em literatura, em filosofia, certo? E aí que é a questão. Esse é o ponto da nossa discussão aqui. A gente tem que retroceder para o século XIX para começar a conversar a respeito de fascismo. Porque o fascismo é um produto destilado da eugenia. É o produto destilado do imperialismo do século XIX, do neocolonialismo, que por sua vez é um produto destilado da expansão europeia marítima. Então, história é isso, é um conta-gotas do dia a dia formando um oceano de coisas para a gente entender. E isso é difícil, cara. Não é todo mundo que vai parar a vida para conversar nessa profundidade sobre história, né? Então aqui eu vou deixar essa introdução, esse começo de conversa, e eu vou gravar alguns vídeos a respeito disso para a gente caminhar, como eu disse, né? Não é do ponto de vista do sabichão, não. Eu me formei em História numa universidade pública. É muita desonestidade minha não dar nenhum tipo de retorno nesse momento com as ferramentas que a gente tem, né? Eu tô aqui falando para uma câmera no celular, não sei se alguém tá me grampeando, eu quero que se foda, mas eu tô num lugar muito complicado nesse momento, não é? Eu tenho os meus privilégios, eu sou um homem branco, hétero, cis, que se formou numa universidade pública em cima desses privilégios todos. E nesse momento eu tenho que dar um retorno para a sociedade de alguma forma, cansado ou não é? Então assim, aqui foi uma introdução. Eu vou nos próximos dias fazer, em algum momento do dia, não é? Nesse final de semana, nesses dias que vão vir por aí, gravar uns 3, 4 videozinhos para a gente conversar a respeito disso. E o próximo vai ser justamente a respeito dessa questão, não é, de como o fascismo se forma, como esse sentimento se forma. Então Hitler é uma viúva da eugenia. Ele é um produto destilado. Ele acredita que a raça ariana é superior porque ele é branco, babá. Isso ele não inventou, cara. Isso é Herbert Spencer, por exemplo, que é um cara extremamente lido no mundo inteiro. É um liberalista lido que, junto com os ideais liberais, traz essa questão. Não é? E isso é um monte de gente, né? Se é Lord Lytton lá na Índia, um inglês no Raj indiano, que virou as costas para centenas de milhões de pessoas morrendo de fome e disse: isso aí é seleção natural, porque isso não é branco, isso aí não vai... Então, isso é muito anterior a 1924, da Marcha sobre Roma, de Benito Mussolini. A nossa briga no Brasil, você fala, se eu sou antifascista, então o que você entende sobre racismo estrutural? Porque se você se diz antifascista no Brasil, a gente tem que discutir a respeito disso, porque isso é muito anterior. Você entende? A indiferença de uma patroa que deixou um menino sozinho no elevador com 5 anos de idade e aconteceu o que aconteceu, a triste tragédia que aconteceu com o Miguelzinho, isso tem raízes seculares muito anteriores ao surgimento do fascismo. Então, se você se diz antifascista no Brasil, tem discussões que a gente precisa ter. Tem gente que a gente precisa ouvir. Não é assim, eu sou feminista, antifascista, legal, bacana, tal, mas e aí? Porque a gente tem que, em algum momento, adensar as discussões. Se elas continuarem vazias de significado, a gente vai viver na onda do meme, enquanto a galera desmonta o Estado, instala a ditadura, mata continua o projeto bandeirantista de matança de índios. Você entende como o nosso fascismo é antigo? Ele começou quando chegou Caravela aqui, cara.
antes da gente sequer imaginar que começou o fascismo. Só que essa elite reproduz estruturas históricas que são multisseculares. Se dizer antifascista no Brasil, cara, então a gente tem que fazer um esforço de estudar a história. E é esse momento que eu venho reportar a vocês. Eu sou um professor de história, no momento estou desempregado. Sou um padeiro espiritual. Para quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai estudar. E nesse momento estou me reportando a vocês. Não é um emprego que vai me tirar do meu lugar de historiador e de professor de história. Certo? Então, amanhã tem mais vídeo. Um cheiro.